queria fazer também, antes de passar a palavra à Cláudia para dar o encerramento, aqui foi mencionado, se não me engano, pelo doutor Newton, a questão dos advogados, quando eu fiz a referência de todos os que estão aqui e que demandaram. Numa ideia de que os advogados estão, digamos, trabalhando ou entrando no processo, judicializando muito e essas ações entrando... Tá. Para que não pareça que foi digamos, uma crítica, eu penso que não foi crítica, porque é legítimo que a atividade, quando uma pessoa se sente lesada, ela recorra à justiça e o advogado é o profissional adequado para isso. Então, eu penso que não houve nenhum tipo de... o que eu quis explicar quando o doutor Newton, no início da sua exposição, falou, ao ouvir a relação, e eu faço questão, por transparência de todas as pessoas, é de que era uma escritora. Então, para dizer que a senadora não está a serviço de nenhum escritório de advocacia, eu estou a serviço do bem e do interesse público aqui, primeiro. E os advogados também não devem se sentir, digamos, de alguma maneira criticados, ou não houve nenhuma referência, digamos, sem critério, de respeitar o trabalho dos advogados. Porque houve aqui uma queixa e o desejo de uma manifestação para deixar muito claro. É direito dos advogados, o senhor até citou aqui, doutor Castanha Maio, um advogado especialista de referência na área de previdência social, é o que grande da herança do Aeros, ele que é o advogado, a sucessão dele, que está cuidando disso, então, por isso também houve uma referência elogiosa ao trabalho. Então, nós respeitamos muito o trabalho especialmente dos bons profissionais, que é os que estão aqui presentes nessa audiência, apenas para esclarecer definitivamente a nossa posição a respeito disso. E, para encerrar, eu passo a palavra à Cláudia, porque ela fez o questionamento, para fazer a conclusão do que ouviu aqui, se isso é suficiente, o que a Comissão de Assuntos Sociais pode, junto com iniciativas que já tem, como a do deputado Berzoini, e aqui no Senado do senador Paulo Bauer, que eu já vi, houve contestação em relação à matéria, mas em relação do deputado Berzoini houve um consenso de entendimento. Então, queria a sua palavra para a gente encaminhar para o encerramento dessa audiência pública. Bem, eu vou pontuar algumas questões. Primeiro, cumprimentar o deputado Berzoini, né? A gente chama o PL 161 do nosso projeto dos sonhos, né? Porque ele trata de algumas questões, senadora, que para nós é absolutamente fundamental. Ele trabalha com a questão da governança, ele trabalha com a questão da proibição expressa de transferência de recursos dos planos para as patrocinadoras, ele discute alterações unilaterais do contrato previdenciário e dá um tratamento bastante interessante nisso, né? Obrigando e definindo que essas alterações têm que ser necessariamente negociadas entre os representantes. Ele trabalha com a questão da retirada de patrocínio, também define alguma coisa. Então, a gente chama esse projeto de projeto dos sonhos, né? Então, o que a gente vai precisar do conjunto dos participantes é ajuda para viabilizá-lo. A gente sabe o que é aprovar um projeto de lei complementar, né? Então, a gente vai precisar da ajuda mesmo tanto Câmara e Senado para a gente viabilizar isso e botar um pouquinho de ordem na casa e equilibrar esse sistema. Só queria pontuar duas coisas. Sobre a questão de piso e teto, planos BDs, eles necessariamente precisam de ter um teto de benefício e um piso de benefício. Porque, se não houver isso, como é um plano de transferência, que transfere renda, se você não tiver um piso, corre-se o risco da pessoa contribuir a vida inteira e ter zero de benefício. E, ao mesmo tempo, corre-se o risco da pessoa contribuir muito pouco e, no final de carreira, ter e receber muito. Então, a ANAPAR defende, para equilíbrio, por uma questão de mutualismo correto e não ser perverso com a grande massa dos participantes, que você tenha um teto e um piso em planos de BDs, né? Principalmente porque eles refletem a nossa sociedade, que é uma pirâmide, né? Muitos ganham nada e poucos ganham muito. Então, planos BDs, necessariamente, para ter equilíbrio, ele tem que ter teto e piso. Bom, queria chamar a atenção o seguinte: nosso sistema
provavelmente fecha 2014 com déficit na maior parte dos fundos. Isso não é para ficar ninguém desesperado, não. É da conjuntura do momento. O problema é que a gente tem a mania, senadora, de olhar a fotografia de momento como se fosse o filme. Não é? Quando você registra um déficit, você está apontando um problema, tá ok? Mas que você pode solucioná-lo ao longo do tempo. Problemas como a gente vê no Postales não aconteceu de ontem para hoje, não. Sabe? Problemas como o que a gente está vendo ali foram gestados ao longo de muito tempo. E a solução deles também, necessariamente, é ao longo de tempo. Nós estamos trabalhando numa nova resolução, né, no CNPC, a ANAPAR faz parte, para permitir que esses déficits sejam tratados olhando a longevidade do sistema, olhando o filme como um todo e não a fotografia de agora, para não imputar a participantes patrocinadoras o pagamento o esforço contributivo desnecessário. Então, nós já mexemos no artigo 28 da Resolução 26, da famigerada, né? Teremos uma reunião agora ainda no final, até 15 dias, primeira quinzena de dezembro, para tratar do 29 e do 30. O que a gente quer colocar é que você tem outras formas de resolver déficit que não seja aumentar a contribuição. Você pode mudar a política de investimento. Você pode trabalhar de outra forma, tá? E, por último, eu sempre me emociono quando eu falo desse processo de retirada de patrocínio. Nós aprovamos uma resolução no CNPC, que é a resolução CNPC 011, a ANAPAR aprovou, que ela é melhor do que o que tinha antes, mas está muito longe do que nós, a ANAPAR, defendemos. O adequado. Né? A gente diz que a gente tem que subir um degrau de cada vez e não sofrer muito porque não chegou no final da escada. Agora, se tem uma coisa que, para nós, é um aviltamento da Previdência Complementar, senador, é permitir que uma pessoa aposentada, o patrocinador se desligue do plano e você jogue o contrato previdenciário no lixo, porque a retirada de patrocínio, com todas as proteções que a gente tentou colocar na Resolução 11. Né? Imagina uma pessoa de 80 anos, você diz assim, olha, foi um prazer tê-lo, eu vou lhe dar a sua reserva matemática, você não tem mais benefício vitalício, você vai comprar o que o seu dinheiro conseguir custear no mercado aberto ou no mercado fechado. Isso é indignidade, isso não se faz. Né? E mais do que indignidade, é ilegalidade, porque se a gente for olhar lá o artigo 17 da lei, lá está claro, as alterações de planos não pegam quem já está assistido. E eu lamento dizer que o Estado brasileiro não deu conta de proteger os participantes assistidos dele. É uma derrota pontual nesse momento, porque enquanto a gente não conseguir garantir isso, a ANAPAR não se sossega. Né? E nisso o projeto dos sonhos ajuda um pouquinho. E, para encerrar, eu queria agradecer a oportunidade de pedir ajuda. Pedir ajuda. O sistema de previdência complementar é absolutamente fundamental para os 3.800.000 participantes e é fundamental para o país. É fundamental para o país. Então, a gente precisa de dar uma revisitada na lei, proteger os nossos velhinhos, né? A tragédia do Aeros, tudo que pode dar errado num plano de previdência aconteceu no Aeros. Ela é um marco daquilo que não devemos permitir que aconteça. Obrigada. Eu agradeço muito.